compreenda melhor o passado, o presente e os acontecimentos revelados por Deus sobre o futuro da humanidade. Ligados na Palavra Profecias. Olá, bem-vindos ao Ligados na Palavra. É um prazer ter você conosco mais uma vez. Nessa caminhada que estamos fazendo pelo livro de Daniel, conhecendo um pouco mais do plano de Deus para a nossa vida, das suas promessas e das suas advertências, daquilo que Ele nos ensina, porque Deus, conforme nós já vimos, Ele não faz nada sem nos avisar antes, para que a gente possa se posicionar. O estudo de hoje, muito bonito, mais uma vez, Deus intervindo na nossa história. E antes de nós acessarmos esse estudo, nós vamos orar. Pai nosso que estás nos céus, louvado seja o teu nome, Senhor. Por tudo que tu és, Pai, por tudo que tu tens feito na vida de cada um de nós, porque tudo que temos, Pai, tudo que somos, vem de ti, do teu amor, da tua misericórdia, do teu poder e do teu cuidado conosco, Senhor. E nós te agradecemos por todas as coisas na nossa vida, porque a tua palavra nos diz que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que te amam. E nós te amamos, Senhor. Por isso estamos aqui comprometidos, Pai, em te conhecer melhor, em conhecer mais do teu amor, mais do teu plano de salvação e mais da tua vontade para a nossa vida, Senhor. Para isso, Pai, nós precisamos do teu poder. Por isso te pedimos, em nome de Jesus, que tu derrames sobre nós o Espírito Santo, Pai. Que ele venha nos ensinar, Senhor. Que ele venha nos encher de entendimento e de vontade de fazer a tua vontade, Pai. Nós te pedimos também que os teus anjos, Senhor, estejam à nossa volta. Que tu mandes legiões de anjos, Pai, para que nós possamos sentir um pouquinho, Pai, da atmosfera do céu. Nos colocamos na tua presença a partir desse momento, Pai, para que somente a tua palavra fale ao nosso coração. Vem estar conosco, em nome e por amor de Jesus. Amém, Senhor. No estudo de hoje, no estudo dessa semana, nós vamos avançando no livro de Daniel. Nós chegamos ao capítulo 10 de Daniel. Príncipes em combate é o que nós vamos ver nesse estudo. O capítulo 10 nos mostra a quarta visão profética do livro de Daniel. Tivemos a visão do capítulo 2, do capítulo 7, dos capítulos 8 e 9 e agora dos capítulos 10 a 12. É uma visão só. Hoje nós vamos ver a introdução, o pano de fundo, os bastidores do que acontece no nosso mundo, principalmente no plano espiritual. E na sequência nós vamos entender um pouco mais do que Deus quer nos revelar acerca do tempo do fim, dos últimos dias da nossa história nesse mundo. E nós vemos que introduzindo esse estudo da última visão profética, da quarta visão profética do livro de Daniel, nós vemos que o cenário era o seguinte: 70 anos já haviam se passado do cativeiro babilônico. E Daniel já estava bastante idoso, a maioria dos judeus havia retornado para Jerusalém. Daniel não foi, muito provavelmente por causa da idade,
ele já estava com 90 anos de idade a essa altura, ou talvez ele tenha preferido ficar na Pérsia para poder assim ajudar melhor o seu povo, mas o fato é que Ciro havia assinado um decreto para a reconstrução de Jerusalém. E esse decreto essa reconstrução estava em andamento. Só que os samaritanos ofereceram ajuda para a reconstrução de Jerusalém. Mas como eles eram politeístas e idólatras, essa ajuda foi recusada pelos judeus. Então, como vingança, os samaritanos começaram a acusar os judeus diante do rei da Pérsia para que ele cancelasse a reconstrução de Jerusalém e o que era mais importante, a reconstrução do templo de Jerusalém. Então, a gente lê um pouquinho sobre isso no texto que nós vamos ler agora em Esdras 4, versículos 4 a 5. Então os agentes da terra desanimaram o povo de Judá, inquietando-no edificar, alugaram contra eles conselheiros para frustrarem o seu plano, todos os dias de Ciro, rei da Pérsia, até ao reinado de Dario, rei da Pérsia. Então, esse texto nos sugere o seguinte, que os samaritanos subornaram os que estavam trabalhando na reconstrução e estavam influenciando o rei Ciro para que essa reconstrução não fosse levada adiante. Quando que isso aconteceu? Quando se deu essa visão? Nós vemos aqui, dentro do capítulo 10, o nome do estudo é Príncipes em Combate, mas nós vemos dentro desse capítulo anjos em conflito com demônios. Nós vemos em andamento, efetivamente, o grande conflito. O grande conflito cósmico que começou lá no céu com a rebelião de Lúcifer contra Deus e que foi trazido aqui para essa terra. Nós vemos agora em Daniel 10, 1 a 3, o momento em que Daniel teve essa quarta visão. E ele diz assim: no terceiro ano de Ciro, rei da Pérsia, foi revelada uma palavra a Daniel. A palavra era verdadeira e envolvia grande conflito. Ele entendeu a palavra e teve a inteligência da visão. Naqueles dias eu, Daniel, pranteei durante 3 semanas. Manjar desejável não comi, nem carne nem vinho entraram na minha boca. Nem me ungi com óleo algum, até que passaram as 3 semanas. Então Daniel diz que essa quarta visão ele teve no terceiro ano de Ciro, rei da Pérsia. Levando em conta que Babilônia caiu ou foi conquistada no ano 539 a.C., essa visão Daniel deve ter tido no ano 536, 535 a.C. Quando Daniel recebeu a notícia de que os samaritanos estavam atrapalhando os propósitos de Deus e de reconstruir a cidade e o templo, ele, como sempre fazia, o recurso que ele sempre usava era orar. E dessa vez, além de oração, ele jejuou. Ele diz ali que ele pranteou durante 3 semanas. Manjar desejável não comi, ou seja, ele se absteve das iguarias da mesa do rei. Ele comeu somente aquilo que era necessário para mantê-lo vivo até que a sua oração fosse respondida. E ele diz também que ele não se ungiu com óleo algum. Esse era um dos prazeres das pessoas idosas, se ungir com óleo. E ele se privou de tudo aquilo que lhe dava algum prazer.
Ele deixou as sobremesas de lado, a carne, o vinho, a unção com óleo, até que a oração dele fosse respondida. E ele diz que ele estava assim há 3 semanas inteiras já. E isso confirma o próximo texto que nós vamos ler, Daniel 10, 4 a 6, porque diz assim: no dia 24 do 1º mês, estando eu à borda do grande rio Tigre, levantei os olhos e eis um homem vestido de linho, cujos ombros estavam cingidos de ouro puro de Ufaz. O seu corpo era como berilo, o seu rosto como um relâmpago, os seus olhos como tochas de fogo, os seus braços e os seus pés brilhavam como bronze polido, e a voz das suas palavras era como o estrondo de muita gente. Então, Daniel diz que jejuou e orou durante 3 semanas, e no dia 24 do 1º mês, ele teve uma visão. Isso significa que ele estava orando e jejuando desde o dia 1º desse mês. E ele estava às margens do rio Tigre. O rio Tigre é um rio bastante extenso. Acredita-se que Daniel estivesse morando às margens desse rio. Esse rio ele tinha e tem ainda 1.600 quilômetros de extensão. Ele estava às margens desse rio quando ele teve essa visão. O que ele viu? Ele viu um homem vestido de linho, cujos ombros estavam cingidos de ouro puro de Ufaz. O seu corpo era como berilo, ou seja, ele descreve aqui uma figura muito semelhante àquela que João, lá no Apocalipse, descreve também no capítulo 1, versos 13 a 15. Aqui ele está descrevendo Jesus. Ele diz que ele tinha os ombros cingidos de ouro puro, isso representando a prontidão de Cristo em defender e em lutar pelo povo dele. O seu corpo era como berilo, uma pedra preciosa, o seu rosto como um relâmpago. Jesus resplandece, Jesus transmite a sua glória. A glória de Deus, a Bíblia diz que ele é como um sol, ele é o sol da justiça. Por que ele brilha? Porque ele é santo, porque ele é puro. A glória de Deus é o caráter de Deus, é a santidade de Deus. Por isso o seu rosto brilhava como um relâmpago, os seus olhos como tochas de fogo, ou seja, penetrantes, né? A Bíblia nos diz que ele é aquele que sonda mentes e corações. E os seus braços e os seus pés brilhavam como bronze polido, ou seja, representando também a sua imutabilidade, o seu poder, a sua força para defender o seu povo. E a voz das suas palavras era como o estrondo de muita gente. No Apocalipse, João diz que a voz de Jesus era como a voz de muitas águas, uma voz potente, uma voz estrondosa, forte, firme. E continuando a nossa leitura do capítulo 10 de Daniel, lá nos versos 7 a 9, Daniel diz assim: só eu, Daniel, tive aquela visão, e não restou força em mim. Ouvi a voz das suas palavras e caí sem sentido, rosto em terra. Daniel teve uma reação que é normal a um profeta de Deus. Hoje em dia, muitas pessoas se dizem profetas, muitas pessoas se dizem receber revelações de Deus, né? Mas o verdadeiro profeta, aquele que realmente está tendo uma visão do nosso Deus majestoso, a reação dele, a consequência, os efeitos dessa visão é exatamente aquilo que aconteceu com Daniel ali no capítulo 10. Ele caiu sem sentidos, rosto em terra, ou seja, ele desmaiou diante da visão extraordinária que ele estava tendo. E é bom destacar que nesse texto de Daniel 7 a 9,
essa palavrinha que ele usa ali, visão, ele não, no texto original em hebraico, ele não usa a mesma palavra para falar da visão que ele usou, por exemplo, nos capítulos 2, nos capítulos 7 e 8. A palavra que ele usou para visão no hebraico pode ser traduzida como teofania, ou seja, era a manifestação de Deus. Quando ele usa essa palavra visão, ele está dizendo, ele está descrevendo que ele viu o próprio Cristo. Imagine que coisa extraordinária, Daniel, com 90 anos de idade, servindo a Deus, sendo fiel, sendo leal a Deus, desde a sua infância, desde a sua juventude, agora no finzinho da sua vida, no fim do seu ministério, ter a visão do próprio Deus. E ele continua descrevendo essa visão. E ele diz: eis que certa mão me tocou e me pôs sobre os meus joelhos e as palmas das minhas mãos. Ele me disse: Daniel, homem muito amado, está atento às palavras que te vou dizer. Levanta-te sobre os pés, porque eis que te sou enviado. Ao falar ele comigo esta palavra, eu me pus em pé, tremendo. Aqui ele continua descrevendo a reação que ele teve diante da visão, o efeito que essa visão provocou nele. E ele diz que uma mão o tocou e o fortaleceu, e essa mão que o tocou fez com que ele se colocasse de joelhos, se apoiando na palma das mãos. E ele ouve mais uma vez, dizendo: Daniel, homem muito amado, fique atento às coisas que eu vou te dizer. Levanta-te sobre os pés, porque eu te fui enviado. E ao falar ele comigo, ele diz, ele se põe em pé, tremendo. Então, normalmente é isso que acontece com um profeta, um instrumento de Deus. Ao ter a visão, ao receber a orientação de Deus, ou através de uma visão, ou principalmente através da visão, a pessoa fica enfraquecida, ela cai por terra, ela perde as forças. Só que, logo em seguida, ela é fortalecida pela mão de Deus. Deus o coloca de pé outra vez. Então ele me disse, continua Daniel falando lá no verso 12, não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, foram ouvidas as tuas palavras, e por causa das tuas palavras é que eu vim. Você entendeu esse versículo? O anjo disse para ele, o anjo Gabriel agora, não tenha medo, porque desde o primeiro dia em que você começou a orar, Daniel, lá no céu a tua oração foi ouvida. E é por isso que eu vim. É por causa da tua oração que eu vim. Quer dizer, veja só, às vezes a gente ora e acha que Deus não está ouvindo. Às vezes a resposta demora a vir. No caso de Daniel, demorou 3 semanas para que ele pudesse receber a resposta da oração que ele estava intercedendo pelo rei Ciro diante de Deus. Ele estava orando pela reconstrução de Jerusalém e principalmente pela reconstrução do templo. Por que que isso era tão importante? Porque o templo de Jerusalém era o centro da adoração a Deus. Deus havia mandado construir um santuário lá no deserto, nós já estudamos sobre isso, você deve estar lembrando ou lembrado, e
quando Israel chegou em Canaã, Davi quis construir um templo para Deus, mas Deus não permitiu. Quem construiu foi Salomão, filho de Davi. E esse templo que Salomão construiu, erigiu, era magnífico, era espetacular. E era esse templo que agora, nos dias de Daniel, estava em ruína. E Daniel estava profundamente angustiado com isso. Ele queria a reconstrução do templo, para que os serviços no templo, para que os sacrifícios diários pudessem continuar acontecendo. E o anjo vem e diz para Daniel que desde o primeiro dia que ele começou a orar por isso, a oração dele foi ouvida lá no céu. E não só foi ouvida, como Deus aqui, ele se supera. Aqui Deus vai além, porque ao longo do livro de Daniel, nós vemos lá no capítulo 2, Deus dando para Daniel a mesma visão que ele havia dado para Nabucodonosor. No capítulo 6, Deus manda um anjo fechar a boca dos leões quando Daniel foi jogado na cova dos leões. No capítulo 8, Deus manda o anjo Gabriel. E no 9 também, para dar a explicação da profecia das 2.300 tardes e manhãs que nós estudamos na semana passada. Agora, no capítulo 10, Deus vai além. Ele manda o próprio Filho, ele manda Jesus Cristo, de forma glorificada, responder à oração de Daniel. Ele manda Jesus em pessoa para responder a Daniel. O mesmo acontece comigo e com você quando nós oramos. Deus responde às nossas orações de 3 maneiras. Às vezes, ele diz sim e a resposta vem imediatamente. Às vezes ele diz não e é preciso entender, é preciso ter relacionamento com Deus para entender quando Deus está respondendo não. Mas às vezes também ele diz, espera um pouco, ainda não é o momento. Eu já passei por experiências com oração extraordinárias. Eu já orei por uma determinada situação durante 5 anos. Só depois de 5 anos, Deus respondeu da forma como eu estava esperando que ele respondesse. Mas já tive a experiência extraordinária também de estar orando no meu quarto de joelhos, na frente do criado mudo, onde estava um telefone, orando a Deus por uma situação, disse amém, levantei daquela oração. Quando eu levantei, o telefone tocou com a resposta da minha oração. Deus é extraordinário. Ore e se relacione com Deus, para você poder entender quando Deus fala com você, quando Deus diz sim, quando Deus diz não, ou quando ele diz espera um pouco. Aqui, no caso de Daniel, havia um motivo para que essa oração levasse 3 semanas para ser respondida. E a gente vai entender por que isso aconteceu. O capítulo 10 de Daniel nos mostra o que acontece no plano invisível, no mundo espiritual, que nós não podemos ver porque Deus nos ama. Deus nos ama tanto que ele nos poupa de ver a luta, o conflito que acontece nos bastidores espirituais, onde os nossos olhos ainda não alcançam por causa do pecado. Então, lá em Daniel 10, versos 13 a 14, Deus nos diz assim, Deus conta para Daniel por que a resposta levou 3 semanas. E ele diz, mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias, porém Miguel,
um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me e eu obtive vitória sobre os reis da Pérsia. Agora vim para fazer-te entender o que há de suceder ao teu povo nos últimos dias, porque a visão se refere a dias ainda distantes. Veja só o que Deus diz para Daniel em relação à oração dele de 3 semanas. Daniel estava orando há 3 semanas para que o rei Ciro não desistisse da reconstrução e para afastar Satanás dessa situação. Porque Satanás não tinha interesse nenhum na reconstrução do templo. Por isso ele diz, o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias. Ou seja, o anjo aqui está explicando para Daniel por que a oração levou 21 dias ou 3 semanas para ser respondida. Porque havia um conflito espiritual. Satanás estava tentando influenciar o rei Ciro para que ele retirasse o apoio e cancelasse a reconstrução do templo. Aí ele diz uma coisa extraordinária, o anjo para Gabriel. Ele diz, apesar do príncipe da Pérsia ter lutado contra mim, contra o anjo Gabriel, Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me e eu obtive vitória sobre os reis da Pérsia. E ele diz, mas essa visão que você está tendo, Daniel, é para os últimos dias, é para dias ainda muito distantes. Por isso que no capítulo 11 nós vamos ver mais ainda desse grande conflito e no capítulo 12, então, o anjo vai dar mais detalhes sobre os acontecimentos dos últimos dias, do tempo que nós estamos vivendo agora. Quem é o príncipe do reino da Pérsia? Aqui nós vimos a cena do grande conflito, Apocalipse 12, 7 a 9, nos mostra o dragão Satanás em luta com Miguel, e Ezequiel 14, 12 a 14, nós vemos Satanás querendo se colocar no lugar de Deus. Ele diz, eu subirei acima das estrelas do céu e lá eu colocarei o meu trono. Eu serei semelhante ao Altíssimo. Nós, comparando esses textos de Daniel com esse do Apocalipse e Ezequiel 14, 12 a 14, nós vemos que esse grande conflito vem de longa data. E Daniel, sempre que ele usa frequentemente a palavra príncipe, que no hebraico é sar. E essa palavra se refere sempre a seres sobrenaturais, a acontecimentos sobrenaturais. Então ali, quando ele fala do príncipe do reino da Pérsia, ele está falando de um poder sobrenatural. Miguel também é um poder sobrenatural. O príncipe da Pérsia, Jesus se referiu a ele em algumas passagens da Bíblia, lá em João 12, 31, João 14, 30 e Efésios 2, 2, se referem ao príncipe desse mundo como sendo Satanás. Quem é o príncipe do reino da Pérsia? Satanás, que estava tentando influenciar o rei Ciro, tentando levar o rei Ciro a cancelar a reconstrução. E quem é Miguel? Que a luta era entre o príncipe do reino da Pérsia e Miguel. O significado do nome Miguel é uma pergunta. Quem é como Deus? Quem que é como Deus? O próprio Deus. Somente o próprio Deus é como Deus. E no Novo Testamento, em Colossenses 1,15, Jesus é descrito como a imagem do Deus invisível. Quem é Miguel? A pergunta, o significado desse nome é uma pergunta. Quem é como Deus? O próprio Deus. A Bíblia nos diz que Jesus é a imagem do Deus invisível.
Mas nós temos mais provas, mais evidências sobre a natureza de Miguel. Quem é Miguel? Em 1 Tessalonicenses 4,16, nós lemos assim: porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Em João 5,25, é-nos dito que vem a hora e já chegou em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus. Veja, no texto de 1 Tessalonicenses, é-nos dito que os mortos ouvirão a voz do arcanjo. Só existe um arcanjo, e esse arcanjo é o arcanjo Miguel. No texto de cima, é-nos dito que a voz do arcanjo Miguel vai ressuscitar os mortos. Ele vai dizer: ressurgi, ressurgi, vós que dormis no pó da terra, e todos os salvos se levantarão. Grande multidão de salvos. E no texto de baixo, é-nos dito que a voz que vai chamar os salvos da morte para a vida na ressurreição é a voz do Filho de Deus. Então, quem é Miguel? Miguel é Jesus. Nós temos mais evidências sobre isso. Foi Miguel, olhando aqui na tela, que expulsou Satanás e 1/3 dos anjos do céu. Isso está no Apocalipse, capítulo 12, versos 7 a 9. A luta foi entre o dragão, Satanás, e Miguel. Miguel, como o grande vitorioso, que sempre foi, é e será, expulsa Satanás com 1/3 dos anjos do céu, porque não houve arrependimento, não houve Lúcifer, no caso agora Satanás, não quis permanecer no céu, não quis retroceder. Então Miguel coloca Satanás para fora. Aqui nós temos um texto também bastante explicativo e que deixa muito claro a natureza de Miguel. Nós vamos ler, eu queria que você acompanhasse comigo na tela, o que está em Atos 7, versos 30 a 33, versículo 38. Lá é-nos dito assim: decorridos 40 anos, apareceu-lhe no deserto do Monte Sinai um anjo por entre as chamas de uma sarça que ardia. Moisés, porém, diante daquela visão, ficou maravilhado e, aproximando-se para observar, ouviu-se a voz do Senhor: eu sou o Deus dos teus pais, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Moisés, tremendo de medo, não ousava contemplá-la. Disse-lhe o Senhor: tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. No verso 38, é-nos dito: é este Moisés quem esteve na congregação no deserto, com o anjo que lhe falava no Monte Sinai, e com os nossos pais, o qual recebeu palavras vivas para nolas transmitir. Lendo esse texto, nós não temos dúvida nenhuma de que Jesus é o supremo mensageiro de Deus. Miguel, o arcanjo, é Jesus, o Filho de Deus. Veja, ali a Bíblia nos diz, fala primeiro num anjo, né, que Moisés se aproximou da sarça ardente e a voz do anjo falou com ele. E depois um texto impressionante, um texto extraordinário, onde Moisés com certeza sentiu uma emoção, sentiu alguma coisa que com certeza não tinha sentido até então. O próprio Deus, o próprio Cristo falou com ele. Ele diz: eu sou o teu Deus, eu sou o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Tira as sandálias, porque o lugar em que você está pisando é terra santa.
Ele estava na presença de Jesus. Foi Jesus que apareceu para Moisés na sarça ardente. E a Bíblia chama Jesus nesse momento de anjo. E nós sabemos que Jesus não é um anjo. Jesus não é uma criatura. Jesus é criador. Ele é anjo no sentido de ser o supremo mensageiro de Deus. Porque foi ele que se fez homem, veio a essa terra para nos falar do reino de Deus, para nos mostrar a Deus Pai. Ele, em certa ocasião, ele diz: quem vê a mim, vê ao Pai. Ele é a presença do Deus invisível. Ele é a manifestação do Deus invisível. E Jesus, na Bíblia, recebe vários nomes, como nós vamos ver a seguir. Ele é chamado de Cordeiro, de Porta. Ele é chamado de Rocha Eterna, é chamado também de Leão de Judá, de Salvador, de Príncipe da Paz. Ele é chamado de Rosa de Saron, que coisa linda, pelo perfume de santidade, de pureza que ele exala. Ele é chamado de Bom Pastor e de Emanuel. O significado desse nome é Deus conosco. Jesus, o Filho, é tão verdadeiramente Deus quanto o próprio Deus, o Pai. Ambos são eternos, nunca foram criados, vivem de eternidade em eternidade e possuem o mesmo nome de família. Os dois são chamados, essa primeira palavra em hebraico, se perdeu muito a pronúncia dela. Essa palavra Yahvé, um dos nomes de Deus, significa Jeová, o grande eu sou. Ele é todas as coisas. Quando você começa a descrever esse Deus, você entende o nome dele, de o grande eu sou. Eu só tive entendimento disso não faz muito tempo, quando eu estava conversando com uma pessoa amiga e falando de Deus, do amor de Deus, da bondade de Deus, do cuidado dele conosco, do poder dele, da determinação dele, e eu comecei a falar para essa pessoa: Deus é muito bom, Deus é amoroso, Deus é gentil, Deus é cuidadoso, Deus é persistente, Deus Ele é todas as coisas. Ele é o grande eu sou, ele é o primeiro, o último, ele é o alfa e o ômega. Ele deve ser o centro da nossa vida, ele deve ser a prioridade absoluta da nossa vida, porque ele nos criou, ele nos mantém, ele nos cuida e ele nos salva. Depois desses textos que nós lemos, nós vemos mais uma vez Daniel sendo chamado de homem muito amado. Só no capítulo 10, Daniel é chamado 2 vezes pelo céu de homem muito amado. E aqui, nos versos 20 a 21, nós vemos que o grande conflito continua, porque o anjo Gabriel diz assim para Daniel, e ele disse: sabes por que eu vim a ti? Eu tornarei a pelejar contra o príncipe dos persas, e saindo eu, eis que virá o príncipe da Grécia, e ninguém há que esteja ao meu lado contra aqueles, a não ser Miguel, vosso príncipe. O que aconteceu aqui no capítulo 10? O templo de Jerusalém, a cidade de Jerusalém estava sendo reconstruída, só que os samaritanos tentaram boicotar essa reconstrução, porque ofereceram ajuda, e a ajuda deles foi rejeitada por eles serem idólatras e politeístas, e eles começaram a tentar influenciar o rei Ciro para que isso fosse cancelado. E por trás do rei Ciro estava Satanás. Obviamente que os samaritanos eram instrumentos de Satanás. E essa luta, essa disputa pela posse, preste atenção nisso,
a disputa pela posse da mente do rei Ciro entre um anjo mau e o anjo Gabriel, entre Satanás e o anjo Gabriel, levou 3 semanas, 21 dias. Mas, como Daniel estava orando, como Daniel estava jejuando por essa situação, para que os objetivos de Deus fossem alcançados, Jesus em pessoa veio para ajudar o anjo Gabriel. Jesus em pessoa vem combater Satanás, para que o próprio anjo Gabriel pudesse explicar a situação para Daniel. E aqui, nesse texto, dos versos 20 a 21, o anjo Gabriel diz para Daniel que o conflito iria continuar, que esse conflito só teria fim nos últimos dias. Por isso a visão é para os últimos dias. E ele vai nos dizer nos capítulos 11 e 12 os acontecimentos finais. E ele diz assim que ele continuou a pelejar contra o príncipe dos persas, porque essa luta se estendeu até o reinado de Dario. O livro de Esdras nos mostra que não foi só Ciro, só com Ciro a dificuldade para a reconstrução de Jerusalém. No reinado de Dario I, ela continuou, essa dificuldade. E ele diz que logo em seguida viria o príncipe da Grécia. Nós estudamos o capítulo 2, o capítulo 7 de Daniel, o capítulo 8, e nós vimos que o império que sucederia, o império medo-persa, seria o império grego, né? E o conflito continuaria ao longo do império grego, do império romano, na divisão dos pés da estátua na Europa que nós conhecemos hoje. Ao longo dos nossos dias, o conflito continua. E o anjo Gabriel diz assim: e ninguém há que esteja ao meu lado contra aqueles, a não ser Miguel, vosso príncipe. O anjo Gabriel disse que não tinha ninguém do lado dele, a não ser Miguel, o nosso príncipe, o nosso Jesus. Imagine você, para nós podermos entender melhor essa colocação do anjo Gabriel, quem é que estava ao lado de Gabriel? Miguel, o nosso príncipe. É como se nós disséssemos assim, se pertencêssemos a um exército, disséssemos assim: eu não tenho ninguém para me apoiar, só o general do exército é que está do meu lado, né? Ou um funcionário de uma empresa dizendo: a única pessoa que me apoia é o dono da empresa. Imagine quando, nesse caso, essa minoria se torna uma maioria gloriosa. E o apelo que Deus nos faz através do estudo do capítulo 10 de Daniel é para que nós possamos fazer parte dessa minoria gloriosa, que o povo de Deus não é o mais numeroso. Se nós tivermos Miguel ao nosso lado, nós estaremos do lado vitorioso. A Bíblia nos pergunta assim: se Deus é por nós, quem será contra nós? Se você estiver ao lado de Miguel, se você estiver ao lado de Jesus Cristo, não importa quem esteja contra você, não importa as dificuldades que você esteja enfrentando, não importa as suas lutas, não importa as suas decepções, os seus fracassos, porque ao lado de Miguel nós seremos vitoriosos. Venceremos a Satanás, venceremos o nosso eu, venceremos o pecado e num futuro muito breve nós iremos para casa, nós iremos para o nosso lar eterno, junto com Jesus, o nosso príncipe Miguel, junto com Deus Pai, com o Espírito Santo e com muitos dos nossos queridos que hoje dormem no pó da terra. Que você e eu possamos estar nessa posição,
ao lado de Miguel, que é o grande vitorioso do grande conflito. Que Deus te abençoe, que esse seja o propósito da tua vida, que esse seja o teu foco. Buscar esse Deus a cada dia mais, para que você possa estar juntamente com Ele entre os vitoriosos. Vamos orar. Pai querido, Deus amado, Deus bendito, como é bom, Senhor, estudarmos a Tua palavra. Como é bom, Pai Santo, termos a segurança, a certeza de saber que não estamos sozinhos aqui nesse mundo. Se for necessário, Tu virás em pessoa intervir nas nossas dificuldades, nas nossas lutas, para nos libertar do poder opressor de Satanás. Se for necessário, Tu mandas legiões de anjos Teus, Tu mandas o anjo Gabriel ou Miguel em pessoa, para nos confortar, para nos consolar e manter em nós firme a esperança de que enquanto nós estivermos ao Teu lado, enquanto nós Te aceitarmos como nosso único Senhor e Salvador, nós seremos vitoriosos, para a honra e glória do Teu santo nome e para a nossa felicidade e salvação. Por isso, Senhor, mantém em nós essa prioridade, nos ajuda, Senhor, a estabelecermos objetivos elevados para a nossa vida, a focarmos no Teu amor, na cruz do Calvário, Senhor, para que num futuro muito breve, quando Teu Filho Jesus voltar, nós possamos estar entre os vitoriosos, aqueles que venceram, porque Ele já venceu a Satanás. Satanás já foi derrotado na cruz do Calvário. Nos ajuda, Pai, a mantermos essa prioridade, a termos essa prioridade absoluta na nossa vida. Permanece conosco para que o Teu Santo Espírito possa completar a obra que o Teu Filho Jesus começou lá na cruz do Calvário. Nos dá amor por Ti, nos dá fé, nos dá confiança no Teu poder, nos dá a certeza, Senhor, de que pelo Teu poder nós venceremos essa batalha, Senhor. Tudo isso, Pai, nós Te pedimos e Te agradecemos. Em nome e por amor de Jesus. Amém, Pai Santo. Então, nos encontramos, se Deus quiser, na próxima semana, e você não pode perder a continuidade dessa visão, porque até agora nós só vimos a introdução, o prólogo dessa visão. O corpo da visão está no capítulo 11 e a conclusão no capítulo 12. E nós aguardamos você. Na próxima semana, fique na paz e na companhia de Jesus. Que Deus te abençoe e até lá. Ligados na Palavra Profecias.